E eu não entendia por que Deus me deu essa palavra, mas agora eu estou entendendo por que Deus me deu ela. Porque antes de Deus nos dar uma palavra, primeiramente Ele tem nos instruído e tem nos exortado através dela. E eu estava ali falando com Deus, e eu disse, Deus, depois que a gente veio falar comigo, eu disse, Senhor, envia essa preleitora, envia essa pregadora, Senhor. Porque tu sabes, Senhor, que de mim mesmo eu não tenho nada. A vontade que eu tive foi de levantar do banco e ir embora. Mas Deus, Ele não chamou covarde, Ele chamou homem de Deus, mulher valente. Eu disse, Senhor, o que é que eu vou falar aqui, Jesus? Tem misericórdia de mim, Senhor. E o Senhor disse assim, me lembrou essa palavra, irmão. E eu creio que é um alimento para a nossa vida. É uma exortação para a nossa vida. Porque, irmão, eu recebo de Deus os louvores. Eu recebo de Deus tudo que foi feito aqui. Hoje eu estava conversando com a irmã Nilda, hoje de manhã. A gente se encontrou hoje. Eu disse, irmã Nilda, eu sei que tudo que Deus está fazendo na minha vida é porque Deus está trabalhando na minha vida e na vida do meu esposo. Ninguém tem culpa de nada, a culpa é nossa. Deus está nos aperfeiçoando e nos lapidando e nos fazendo vaso novo. Irmão, uma vez uma irmã da Sé disse, irmã, toda a vida que tu vai pegar, tu fala alto da tua vida. Eu digo porque, primeiramente, Deus prepara a mochila nas minhas costas e eu passo aquilo que Deus me exortou e me quebrou e tem me feito de novo. Porque, irmão, Deus se agrada da sinceridade do homem. Deus se agrada do homem, porque ele diz, diante de Deus, eu sou pecador mesmo. Eu sou falho depois de Deus na nossa vida. Se não existisse pecado, Jesus tinha dito para aquela mulher que estava ali, né? E ele não tinha tirado aqui a primeira pedra. Pode tirar. Quem foi que tirou, irmão? Porque bom é Deus. Né? Irmão, eu gosto de coração limpo. Eu estou nesse conjunto de coração limpo. Se eu disser para os irmãos que eu estou aqui de coração sujo, Deus pode me matar até agora. Teve um culto, quando saiu daquele culto, irmã, eu abracei duas irmã Nilda. Não sei que culto foi que teve culto. Foi sábado, né? Irmã, me deu uma vontade tão grande só de agradecer a Deus. Eu só fazia agradecer a mim. Só agradecendo a Deus, Deus só me dá um louvor de gratidão a Ele. E você tem motivo para agradecer a Deus, irmã. E ali Deus derramava um espírito de gratidão tão grande na minha vida. E eu só, meu Deus, muito obrigado por todo o na tua presença. Irmã, é como se eu não estivesse nessa igreja, é como se eu não estivesse nesse conjunto, é como se eu não estivesse aqui, é como se eu estivesse em outra dimensão nessa terra. Irmão, muitas vezes nós se apegamos a tantas coisas e perdemos o principal, que é a presença de Deus. E além de eu sentir a presença dele naquele dia de uma maneira que eu nunca mais tive. Ficar dentro de casa, chorar, se rasgar, se lamentar, irmão, é fácil. Mas eu quero ver você encarar, assim, cara a cara, aquilo que você não quer encarar. Aí é espírito, não é não, irmão? É você quebrar o seu eu, que Deus, eu estou aqui quebrando na minha vida. E é assim que Deus está fazendo, irmão. E aqui, irmão, eu aprendi uma lição com esses 4 homens. Homens leprosos. Não é verdade? Homens, irmão, que não podiam entrar na cidade de Samaria. Homem que não estava, irmão, participando de nada daquela cidade. Porque aquele povo estava passando fome. O presbítero Marquinhos está aqui. Acho que ele ficou mais vivo do que eu. Ele está mais que eu. E aí a missionária Irene. Mas eu vou falar aqui o que Deus fez eu entender. Porque Deus é que ensina, não é o homem. E mãe, aqui eu aprendi com esses homens o seguinte, olha aqui o que Deus me ensinou nesse dia. 4 homens leprosos, 7:3. Segundas Reis 7:3. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? E se dissermos, entremos na cidade, a fome na
se morremos lá, se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e temos conosco no arraial dos filhos. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Vai entender? Vocês vão entender já já o que é o mistério. Já já. Aí vamos lá para vocês. Porque o Senhor fizer ouvir no arraial dos filhos ruído de carro e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel arrogou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Até aqui, eu vou dar a explicação até aqui. O que Deus fez eu entender, depois vamos para o nosso. Irmãos, aqui, eles não tinham outra opção. Aqui eles tinham simplesmente, irmãos, que procurar algo para a vida deles. Porque naquela cidade não tinham o que fazer. Naquela cidade o povo estava comendo cabeça de jumento, na verdade, esterco de pombo, e já guardando os filhos para fazer o quê? Canibalismo, né, Pedro Marcos? Olha a situação do povo de Deus desobediente. Você está entendendo o mistério? Não tinha comida, né, irmã? Não tinha saída, não tinha para onde correr. Qual é a fome que você tem hoje? Qual é o estresse que você está passando hoje? Está tudo fechado, né, irmã? Tem alguma saída? Tem? Tem, Mandiato? Você está vendo? Tem saída? Tem? A peleja não é travada, né? O estreito não é grande, não é verdade? E para onde é que você vai correr? Para onde é? Aleluia. Para Jesus, não é verdade? Mas esses homens aqui, né, eles eram leprosos. Eles não podiam pedir a ninguém, não, nem o comandante, nem o capitão, nem o rei. Eles não podiam correr para lado nenhum, irmão. Eu não vou ficar não, mas sabe o que é que Deus estava fazendo no oculto de trás das cortinas? Que ninguém muitas vezes não entende de trás da cortina, viu, irmão Fátima? Como Jó não entendia o que estava acontecendo de trás da cortina. Sabe o que é, irmão? Deus estava criando uma situação para que a profecia do homem de Deus, de Eliseu, se cumprisse. Para que quando chegasse o momento certo, aquele capitão da guarda que não queria dar ouvido o que o homem de Deus disse, quantas vezes tu dá ouvido o que Deus tem dito? Quantas vezes Deus tem usado um profeta para ti? E tu olha para o homem, tu olha para fora do homem, e tu vai perder o que Deus tem para ti, porque o homem é falho. Aleluia! E aqui, irmão, não se estava entendendo nada. Eliseu entregou a profecia, botou o quê? O pai espada guardou, e agora pode ficar aí porque eu estou aqui, eu fiz o que Deus mandou, o resto é com você. Quem creu, quem não creu vai pagar o preço. Porque Deus, irmão, ele só tem uma conversa. Ele manda você fazer profeta da profecia, não é profeta. Eita Deus, glória a Deus. Você faça, porque Deus não brinca. E aqui, irmão, esses leprosos foram, mas sabe para que eles foram? Porque eu acuso nessa passagem. Como é, Jaqueline, que leprosos, homens doentes, já com fome, faz zoada nos pés de um exército, hein? Rapaz, eles devem estar dando tudo torto, né? Tudo cambaleando. Tem gente aqui que já está assim, sem força, sabe, irmão, esperando muito tempo, cansado, já da caminhada, sabe, recebe a profecia, quando chega no meio do caminho não tem mais nem força, viu? Quando vê uma coisa dando ao contrário, não quer mais acreditar no que Deus disse, não quer mais, irmão, confiar no Senhor, sabe, irmão, estave pela misericórdia, sabe, irmão, é a tua situação, é o teu estreito, mas o Senhor, quando Ele fala, Ele cumpre, porque Deus não é covarde.
passando por uma situação tão difícil, uma situação tão estreita. Você, alguém ouve a toadinha, né? Quem quantas vezes não ouviu dizer, tem 4 leprosos ali fora. Tem 4 leprosos ali. E eles não vão entrar aqui não, porque nós já estamos passando fome, mas a gente vai pegar a lepra deles. Se eles entrar aqui, a situação vai ficar pior. Né, irmã? Uma vez uma pessoa chega para você e diz, irmã, vamos fazer uma campanha. Uma vez eu cheguei para a irmã Renata, irmã, vamos fazer uma campanha lá em casa. Porque o demônio está usando a vida do meu filho, ele está virando as camas, virando as cadeiras. E eu não sei mais nem o que eu faço. Aí a irmã disse, a luta na sua casa é muito grande, eu vou ter uma luta muito grande na minha. Sabe? Meu Deus. E hoje em dia eu vejo o filho dela no mundo. Sabe? Porque você quer plantar, irmão. Plante. Plante aonde está precisando. Não plante para se exibir nem para se mostrar, não. Porque aqueles 4 homens, mas eles não tinham ninguém que enxergasse ele. Mas foi através deles, irmão, que a vida chegou naquela cidade. O que Deus falou comigo foi desta maneira. Quantas vezes tu não está aqui? Quantas vezes tem no meu olho leproso, passando por luta, por necessidade? E muitas vezes as pessoas ficam sabendo que está passando por isso, porque é assim, assado. Desse jeito, com glória. Mas é através de ti que eu vou mudar essa situação. Aleluia! Glória a Deus! Porque Davi, irmão, ele estava naquele cuidando das ovelhas. Aleluia, Deus! Ungindo rei. Ninguém se lembra dele, não, irmão. Ninguém se lembrou de Davi, não, irmão. Passou todos ali na frente. Mas ainda tem mais alguém? Tem não. Tem aquele ali que está fedendo. Não é verdade? Tem aquele ali que está cuidando da ovelha. Não tem sentido, não. Ele está aqui nesse meião. Mas Jesus diz assim, manda buscar e quer com ele mesmo negócio. Eita Deus! Manda chamar ele. Porque essa vez aqui só vai ter banquete quando ele chegar. Glória a Deus! Aleluia! Deus confunde, irmão. Deus confunde, irmão, porque Deus é especialista em confundir. É forte, Irmão, Jesus! ele não podia, irmão, simplesmente chamar o exército ali. Ele não pode, então, ele não fazer um milagre ali na hora. Caiu lá do céu. Ele não era especialista também. Mas eu vou dar um sino a este povo. Eu vou mostrar para esse povo que eu não trabalho na lógica do homem. Ontem a irmã Patrícia estava pregando aqui no ciclo de oração e ela disse uma coisa que eu achei interessante. Quando ela disse assim, irmã, Deus trabalha na lógica ao contrário do homem. Quando o mundo vem assim, a gente já está lá na frente. Porque no reino espiritual não é da maneira que a gente quer, mas da maneira que Deus quer. É Não verdade. é da maneira que tu quer, não é da maneira que Deus quer. Não é do jeito que tu pensa, do jeito que Deus está pensando para ti. Porque Deus é que está guerreando a tua causa. É Deus que está planejando este negócio. E aqui, irmão, quando eles chegaram lá, eles se alimentaram. E a cidade era o povo guardando de auxílio para cozinhar e comer. E aqui eles chegaram lá em Mateus 9. Eles assim, então disseram uns para os outros: não fazemos bem este dia. É dia de boas novas. E nós nos calamos e esperamos aqui. A luz da manhã seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Porque Deus, Ele não é Deus vingativo. Aleluia! Ele não é um Deus, irmão, como nós. Que muitas vezes nós queremos ver o pago. Muitas vezes nós queremos ver alguém até no mundo para dizer a pensar em tudo. O nosso Deus, Ele não age assim. E esses homens, Ele podia dizer agora, nós vamos encher nosso bucho. Nós vamos ficar aqui de bucho cheio de ouvido nessa vida, né, já? Pegar muito ouro, pegar muita coisa. Mas não. O Espírito Santo de Deus, Ele incomoda. Ele vai incomodar, irmão leproso. Ele vai incomodar quem quiser, irmão, para poder trazer a tua vitória. Porque o meu Deus, Ele é tremendo na
fato. Ele não comeu. Ele não conseguiu, irmã, porque Deus, ele não trabalha em cima de uma dúvida. Ele trabalha em cima daquele homem que disse, Deus falou e vai se cumprir. Deus disse que ele entrega a minha vida e eu vou crer. Eu creio, Deus. Você está vendo o céu de bronze, pois você está vendo que está tudo cerrado. Mas meu Deus, de onde é que vai vir este negócio? Aleluia, Deus. Porque eu falei com Deus disse, irmão. Aí quando eu cheguei aqui no centro de oração, eu sentei lá naquele último banco ali conversando com Deus. E Deus olhou tremendamente e dizia assim: o teu socorro vai vir do Senhor. E se tu está pensando que vai trazer é Deus. Glória a Deus. Foi 38 anos aquele paralítico mal naquela cama. Não tinha quem botasse ele naquele tanque. Ele não estava leproso, não estava. Ele não estava leproso. Você está entendendo o que é o tipo de lepra que Deus está falando nesta noite? Um homem estava em 38 anos, mas não tinha ninguém que botasse ele naquelas águas. Mas chegou aquele que levantou esse leproso e botou sonhos, mas disse, sobre ele. O Deus que fez com que ele estivesse sentado em cavalo de guerra. O Deus que faz nada para te dar vitória. O Deus que faz terremoto para brincar. Eita, Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Esse Deus que está guerreando por nós nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Este Deus, irmão, que levantou aquele leproso e fez, irmão, rico isso santo. Irmã, eu tenho certeza que aquele meu disse assim, vamos levar comida, vamos levar joia. E os outros dizem, não dá tempo não, a sua é muito grande, o barulho é muito grande, é um exército muito grande. Olha, irmão, 4 leprosos. Olha, Deus não vai fazer para te entregar a vitória. Eita, Deus, eu creio. Isso que Deus não vai fazer para te entregar a vitória. Aleluia, Deus. Irmão, mas se eu te disser que eu era no meu quarto, eu andava de um lado para o outro. Menino, Deus derramando unção. E eu marchando lá dentro daquele quarto. Eu ia para um lado e para o outro e queria parar e eu ia lá para o que é isso? Eu disse, é Jesus, é Jesus. E de outro É desse jeito, Jesus. Eita, irmão, como Deus está trabalhando. E Deus trabalha, irmão, é dentro da nossa casa primeiro. É verdade, Jesus. É desse jeito. Consertado, irmão, não vem fogo e É verdade, a mesma Jesus. coisa do altar. Se Deus não purificar o altar, irmão, não tem fogo em canto nenhum. Eita, Deus. Aleluia. É verdade, Jesus. Porque Neemias, irmão, quando ele estava ali reparando aquele templo, você sabe que não tem a casa espiritual, não sabe? E ali, irmão, quando ele estava reparando o templo, irmão, ali ele teve que consertar os ferrolhos, as dobradiças, todas as portas foram consertadas. E eu estou entendendo o mistério. Oh, Deus, primeiro da terra. Eu estou igual a baiana. Oh, glória a Deus, agora foi de bom viver. Aleluia, Jesus. Então, irmão, esses homens aqui simplesmente, irmão, Deus confundiu, irmão, o rei, a cidade. Deus confundiu aquele capitão, Deus confundiu tudo. Mas Deus cumpriu o que ele disse. Aleluia, Deus. Isso é santo, irmão. Aleluia. É para tu perder, não é para tu dar testemunho de vitória. É Deus que está no negócio. Como é que se pode, irmão, contar testemunho se não tiver prova? Aleluia. Eu achei tão engraçado. Eu estava lendo um juiz inquieto naquela casa mundial. Aí eu falei assim, meu irmão, mas eu vou comprar tudo. Ou tu abrir e passar no deserto, eu não quero voltar para o fim da fila, não. Eu não quero voltar para o fim da fila nunca. Irmã, e Deus, ele trabalha de uma maneira, irmão. Você sentiu como é estreito. Deus mutação de excesso de cavalo, de cavalo mesmo potente. Irmão, nossos pés é muito fraco, não é, irmão? Imagine doente, que tem que carregar
está com dor de cabeça, com dor no corpo, que a irmã Nilda vem da casa dela para cá, né? Mas aí quando é hoje no Senhor, que coloca um som, que coloca fogo nos pés, que coloca pedra viva, aí você vem, e o inimigo tenta tentar me cercar, mas ele diz: eu não posso, porque aí tem pedra viva, aí tem fogo, e quem é que vai me cercar? Ele toca, ele se levanta, ele vai, mas ele bate no meio do caminho, porque Deus trava tudo, só abre quando Deus determina. E esse é absurdo. Por isso que agora eu entendo quando eu disse, quando eu penso que estou fraco, eu estou forte. Aleluia. E o poder do Senhor está aperfeiçoando na tua frente. Eita Deus. Aleluia. É quando Glória a tu Deus. não tem como pagar, se eu não tenho como resolver esta conta, se eu não tenho uma solução nessa dívida, mas Jesus disse: eu já estou mandando exército, eu já estou quebrando as portas de volta. Eu creio, Deus. Aleluia. Eu estava com uma. Oh, aleluia, Deus. Segunda-feira, eu acordei de manhã, eu não tinha um centavo. Aleluia. Feio. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é bom. Me ajoelhei, a minha oração foi essa. Eu disse: Jesus, é a face, né? Pegou a hora, sabia que tinha a face, né? É a face, é a hora, sabia que tinha, acho que é a face. E mãe, eu filha de Jesus, eu vou fazer um propósito de 3 dias contigo. Jesus, tu sabe que eu tenho que pagar esse negócio. E eu não tenho. Mas Jesus, se tu verdadeiramente é o Deus da providência, e se tu recebeu aquilo que eu fiz para ti, Senhor, quarta-feira, segunda-feira, tu vai enviar essa providência para mim. E fica aí, irmão, melhor, porque olha, quarta-feira de manhã eu falei: não. Aí eu simplesmente disse assim: Jesus, só tu me deu na minha mente. Hoje eu vou ficar o dia todo deitado nesta cama, eu não quero conversa com ninguém. Só te buscando, eu não quero nem comer. Eu, irmã Inês, aí nessa puxa. Irmã, eu pensei: só isso, o telefone toca. Eu atendi. Olha aí a porta do pedido. A minha irmã disse: minha irmã, é o seguinte, passei a noite sem dormir. E Deus mandou vir aqui, Deus mandou te dar um negócio. Olha aí. Aí eu disse: foi mesmo. E eu escrevi a passagem. Jesus já conta, o negócio é estranho. Quem não sabe, eu não sei nem como foi coragem eu fiz a passagem. Eu não sei, não lembro muito. Eu sei que então eu acho que eu pedi para ele, eu sei, não lembro. E mãe, tu acredita? Aí eu pensei assim: de repente eu digo para ele: não vem na São Luís. Tu vai, eu vou já sair. Tu vai comigo? A minha irmã me disse que tem um negócio para me dar. Então eu vou me matar. Eu vou lá ficar deitada, Jesus está no meio desse negócio. Irmã, se eu disser para ti que eu paguei as 3 dívidas que eu devia. Oh, glória a Deus. A minha irmã levou um médico para mim, pagou o carro e mandou me deixar em casa. Eita Deus poderoso. Esse é Deus da providência. Aleluia. Pagou foi Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quando faz barulho de Deus, ele não faz para perder, não. Aleluia, O Deus. barulho de Deus é com o meu e o teu não. Que uma hora a gente é de um jeito, uma hora a gente é de outro. O barulho de Deus é para despedaçar cão. Aleluia, Deus. Para dar vitória à frente.
Porque eles tinham que mostrar que a cidade não tinha ninguém. Viu? Então toma posse do que Deus te entregou. Eu agradeço a